Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 357 da nossa leitura. Bom dia, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. 357, então chegamos, né? Estamos aí na reta final para completar o plano anual da leitura, né? Lógico que a gente não vai parar por aqui, né? A gente vai continuar sempre alimentando a palavra de Deus sobre as nossas vidas, mas o plano que a gente traçou, né? A gente está chegando aí na reta final, estamos no último livro, né? Que é o Evangelho de Lucas. A Bíblia tem 66 livros, né? E a palavra Bíblia, inclusive, é um conjunto de livros, né? E a gente está a ler o capítulo 6 hoje e o capítulo 7. Né? Na leitura do dia anterior, a gente viu já, né, alguns fariseus desafiando Jesus, questionando Jesus, né? E a gente vai ver esse desdobramento, essa continuidade, né? Toda a escritura é uma continuidade. E Lucas, então, está escrevendo, trazendo os detalhes, né? Lucas, ele é detalhista nisso, traz a humanidade, né, de Jesus e também a sua divindade. Principalmente nos sinais, nos maravilhas, né, nas expulsões dos demônios e tudo isso que Jesus fez ao longo do seu ministério. Ele diz assim no capítulo 6, versículo 1, ele fala que num sábado, né, o sábado sempre é um dia de shalom, um dia do descanso, um dia de refletir, né, isso. Jesus é um judeu, ele vive, né, no Velho Testamento, então é importante a gente entender isso que está acontecendo, né? Nós limos isso nas leituras anteriores, né? E de outros livros do Velho Testamento. E aí fala que Jesus ele estava caminhando pelos campos de cereal. Seus discípulos, o que eles estavam fazendo no sábado? Colhendo, né, espigas, removeram as cascas com as mãos e comeram os grãos. Então, ao versículo 2, alguns fariseus lhe disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Né? Lembre-se que Jesus, a gente encerrou sobre uma discussão sobre o jejum, né? E eles precisam entender quem era Jesus, né? Alguns deles entendiam que Jesus, né, não compreendia como Jesus fazia aqueles milagres, aqueles sinais, as expulsões, né, de demônio, curas. Eles achavam que ele era um bom rabino, né, um homem sábio, inteligente, que cresceu, né, ali na região, né, em Nazaré e tudo, mas eles questionam isso, porque ele estava fazendo isso no sábado. E aí Jesus respondeu: vocês não leram as escrituras o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros tiveram fome, ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros, e acrescentou: o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. Precisamos entender isso, né? O que acontece? Ao decorrer da nossa relação com Deus, o conhecimento de Deus, o muito entendimento, né, o entendimento para si, né, da sua palavra, e a gente se distancia, a gente vai se distanciando daquilo que é verdadeiro na essência. Então, a gente cria mais uma tradição, mais um ritual, né, e cria isso como até uma casca para nos colocar como pessoas boas diante de Deus e principalmente diante dos homens, como se Deus não conhecesse os nossos corações, né? E a gente acaba se distanciando, né? Jesus vai falar isso, que as pessoas louvam com os lábios, né? Mas o coração está longe. As pessoas só circuncidavam, né, o órgão, né, genital do homem, mas não circuncidava o coração. As pessoas estavam mais preocupadas em não fazer nada no sábado do que, de fato, né, fazer o bem a qualquer dia. Né?
Então ele traz esse exemplo de Davi, e aí sempre Jesus, né, trazendo com base nas escrituras e tudo mais. Jesus, ele de novo, ele é cirúrgico, né? Jesus é cirúrgico, ele quer tratar, né? Então Deus, através de Jesus, né, o Deus encarnado, quer tratar nós, seres humanos, nessa casca da aparência que muitas vezes nós criamos, né? E aí continua, né? Porque Jesus não só vai estar alimentando, como ele usa o exemplo de Davi, mas também ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o bem, né? Vai fazer uma cura no sábado. Ele fala que em outro sábado, né? Ou seja, em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, de novo, né? Vamos lembrar da leitura anterior, né? Sinagoga, ele tinha uma frequência, né? Então, qual é a nossa frequência de se reunir com os irmãos, né? Deveria ser sempre, né? E aí ele estava ali, um homem, ali na sinagoga, um homem cuja mão direita era deformada, né? Os mestres da lei, os fariseus, observavam Jesus atentamente. E se ele curasse aquele homem, ele os acusaria, pois era sábado. Ai, meu Deus, tá vendo de novo, né? A gente deixa de fazer o bem por causa de uma tradição, né? De sábado. Jesus, porém, sabia o que planejava e disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse: Tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Jesus é cirúrgico, é muito sábio, né? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: Estenda a mão. E o homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele, né? Ou seja, mal começou, né, o seu ministério aqui, né, quando, na verdade, quando ele começa a ser relatado por Lucas, e já eles queriam matar, né, Nazaré, por ele ter dito que a profecia tinha se cumprido, né? A gente leu isso. E aqui já, então, os fariseus, né? Não se esqueça, irmãos, quem acusa e quem faz tudo para que Jesus é morto é o sacerdócio, né? Ah, o governo só vai lá e executa a cruz. Mas, diante de todas essas circunstâncias, a gente sabe, né, que ele mesmo sendo Deus, ele poderia se livrar dessa situação. Mas ele se entrega, né? Ele é o cordeiro que se entrega para nos salvar. Mas aqui já tem, né, toda já um esquema, né, para poder eliminar a Deus, né? E nada diferente dos dias de hoje, né? Alguns movimentos querem extinguir isso, né? E às vezes a gente sabe quem está por trás, né, sendo usado de tudo isso, né? Os inimigos da nossa alma que não conseguiu, né, vencer a, a tentação, né, de Cristo no deserto. E ele diz assim: certo dia, né, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus, né? Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. Esses são os seus nomes, né? Uma decisão que você e eu precisamos tomar, né? Decisão importante, inclusive, para escolher. Ele se retira para orar, né? Jesus, né? E tantos homens que a gente leu dentro da Bíblia, né? Sempre, não só homens, tá? Homem masculino, né? Homem do sexo masculino, mas mulheres também a gente viu, né? Recente o livro de Esther, né? Um livro magnífico de tanta lição que ela também, né? Pediu para que jejuasse, orasse. E Jesus, então, antes de escolher, ele passa uma noite, né? Orando a Deus. E é uma conversa. E aí, então, ele escolhe, né? Quem? Simão, a quem ele chamou de Pedro, né? Que foi que curou, inclusive, a sua sogra. Então, a gente viu também, né? Que Pedro era casado. André, o irmão de Pedro.
né? Então, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, né? E Judas, Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariote, que se tornou já o traidor, né? Já está colocando aqui nas escrituras, né? Quem é o Judas, né? Porque existem dois Judas, né? E tem um misto aqui, né? Mateus é um cobrador de impostos e Simão era um zelote. Zelote é aquele pessoa que é um... Então, imagina um manifestante, uma pessoa que não concorda com certas manifestações de governo e tudo mais. Então, imagina, estou tentando trazer para os dias de hoje, né? Sabe quando você manifesta, por exemplo, você vai em uma manifestação aqui no caso em São Paulo, na Avenida Paulista, protestar, você quer protestar contra aquilo, né? Zelote era um homem bravo, era um homem que protestava, um homem que guerreava, né? Então, olha, imagina um misto de pessoas que Jesus escolhe, né? E ele sabe o motivo pela qual, né, ele está escolhendo cada um deles. E aí, versículo 17 vai falar sobre, né, os discípulos. E quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Então, imagina várias pessoas se reunindo e indo atrás, né, seguindo Jesus Cristo. E aí tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava todos. Ó, irmãos, né? Muitas pessoas iam atrás de Jesus, uns queriam ouvir, outros queriam ser libertos, né? Ser curados, serem libertos do espírito do mal. Então, que história que é essa, né? Será que o mal, né, não obtém na vida da pessoa? Sim, a gente está vendo, está lendo aqui, né? Que o mal, né, entrava na vida das pessoas, né? As pessoas têm a liberdade da escolha de estar com Deus ou de escolher realmente, né, adorar quem? Adorar o inimigo das nossas almas, né? Que foi o que ele solicitou, né? O que ele tentou Jesus há pouco tempo atrás aqui. Então, existiam pessoas que estavam acorrentados, né? Não de forma literal, né? Pessoas estão presas. E eu lembro, é bom até que querer dividir com vocês. Eu lembro de uma pessoa, de um jovem, que ele acabou se enveredando, né, para o mundo das drogas. E ele estava numa grande guerra. Ele falava: Marcos, eu estou numa guerra. Eu sei o quanto isso está acabando comigo, o quanto eu quero me libertar disso. E aí ele até pegou no meu pescoço assim, né? Ele apertou e falou: eu não estou conseguindo, parece que é como se eu estivesse sendo sufocado, né? Ele aperta então o meu pescoço dizendo: sabe, você está me entendendo? É como se tivesse alguém querendo me aprisionar e não deixar eu sair dessa situação. E eu tô nessa luta. Então, e ele começa de forma sutil, né? Então a gente vai alimentando, né? Quem fica forte dentro da gente é quem a gente alimenta, né? A alma que a gente alimenta todos os dias é o que vai fortalecer, né? É igual um animal e tal. Quem você der mais comida é o que vai ficar mais forte. E se você alimenta a sua alma com as coisas do mal, maligno, né? Damos ouvido e queremos se enveredar para isso, esse mal vai ficar forte, né? E, e Jesus tinha, né, o poder para tirar a maldade, né? E hoje Jesus tem poder, né? O mesmo Jesus mantém o mesmo poder. Se nós nos curvamos,
né, nos redimimos, nos entregamos, né, para Jesus, ele é capaz, né, de nos redimir, nos limpar de tudo isso. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Felizes vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados, né? Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão, né? Então ele traz, né, um pouco das bem-aventuranças, né, que é falado, né, em Mateus. E ele continua: vocês felizes são vocês que quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Então, muitas vezes, né, nós somos chacoteados, né, zombados, e a gente deveria estar alegre, né? Muitas vezes a gente se sente abatido, nossa, mas por que as pessoas estão zombando de mim? Porque eu sigo Jesus Cristo, né? Eu sou o bom, né? Eu quero ser, né? Me tornar pessoas como Jesus, e as pessoas ficam tirando sarro, né? Ah, você não sabe aproveitar a vida, ah, seu crente, ah, não sei o quê. Deveríamos se tornar feliz, né? Então ele vai trazer essas bem-aventuranças, né? Quando isso acontecer, alegre-se e exulte, porque uma grande recompensa os espera no céu. Ou seja, a visão, nossos olhos têm que ser espirituais, né? E ele fala: lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma, né? Eles zombavam, né? Eles excluíam, não ouviam, né? E, inclusive, a gente viu, né? Os profetas até Isaías fica nu. Quem foi? Ezequiel ou Jeremias, que faz todo um teatro, né? Para as pessoas ouvirem, né? As palavras do profeta. Mas ainda assim, eles não acreditavam, zombavam e colocava sempre, né, Deus à prova disso, né? Nem queria, ignorava. E aí ele fala: que aflição espera vocês ricos, né? Ele falou ao contrário agora, pois já receberam a sua consolação. A mesma coisa, né? Quando você quer se mostrar que você é bom, ok, né? Jesus falou: você já recebeu a sua glória, né? Quando nós queremos nos mostrar que somos maiorais, ok, a glória você já recebeu dos homens aqui na terra. Mas ele está dizendo o ao contrário, né? E aí, que aflição espera vocês agora que tem fartura, pois um terrível tempo de fome os espera, né? E às vezes nem essa fome física, né? É a fome espiritual, né? A fome da alma, né? Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu sorriso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram falsos profetas, né? Então, tudo aquilo que aparentemente as pessoas parecem, né, que é glorioso, e inclusive atribuem essas coisas a Deus, inclusive, né? E ele está dizendo, isso até é falso, né? Não é real. E muitos de nós somos até influenciados para seguir isso. Né? É a armadilha, né, do inimigo de querer tirar aquilo que é de fato verdadeiro para aquilo que é superficial. Né? Só um momento que eu vou pôr para carregar aqui. A bateria apareceu agora que está fraca. E aí ele vai falar sobre o amor. Inclusive a gente está lendo isso, né, no Grande Sermão do Monte, né, que está aqui até na minha mão aqui, ó, desse livro. Ele vai falar sobre o amor pelos inimigos, né, no final do capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Lembre-se, né, que muitas passagens em Lucas, Marcos e Mateus, eles estão, né,
entre os livros, né? Eles se complementam e se repetem, né? Se reforçam. Por isso que a gente chama de sinótico, né? Então a gente vê essas bem-aventuranças e condenações, e agora ele vai falar no versículo 27, mas a vocês que me ouvem, eu digo, ame os inimigos, faça um bem a que odeiem. Então, tudo diante de que ele falou, né, mesmo que esses comportamentos, né, às vezes contrapõem as pessoas que zombam e tal, ele fala, ama, né, continue amando, né, não odeia, não alimenta, né, esse ódio, até porque Deus ele vai, né, ele cita isso lá em Mateus, ele faz chover sobre os justos e injustos, né? O que Deus quer é buscar e salvar o perdido. Muitos de nós, né, éramos totalmente perdidos. Nada que a gente faz a gente consegue, né, sair, a não ser a única coisa que a gente faz para sair da nossa vida maldita, né, desgraçada, né, falta de graça, né, desgraça é sem graça, né, sem a graça de Deus, é quando nós nos rendemos a Deus, né, e um dia nós fomos atingidos pelo amor de Deus, né. Então a gente não deve odiar, porque o amor ele sempre vai constranger e vai aproximar de Deus, vai fazer ponte, né? E ele fala ao contrário, né? Abençoe quem os amaldiçoa, né? Então bênção e maldição, né? A gente tem dois aqui, bênção e maldição. As bênçãos aproximam de Deus, né? A maldição nos afasta de Deus. Então aqueles que amaldiçoam paga o bem, né? Com o mal. Eu sei que é complicado de a gente entender isso, até porque até as nossas leis humanas fazem a gente criar justiça, né? Nunca se falam tanto sobre justiça. E isso vem do homem. A justiça divina é contrária, né, à de Deus. Oi, Ivonete, bom dia por estar aqui acompanhando. Glória a Deus por você estar aqui. Então, olha que interessante, né? A matemática, o evangelho, ele é subjetivo e ele não tem lógica, né? A lógica é tipo 1 mais 1 é igual a 2, né? Eu trabalhei, eu recebo. Isso é lógico, né? É lógico, é justo isso, né? Mas o evangelho é injusto aos nossos olhos, né? Porque se alguém quer tirar algo de você, Deus fala, não, entrega não só aquilo que eles querem, mas entrega mais, né? Se as pessoas pedem para você andar 1 quilômetro, anda 2, né? Se as pessoas te batem, deixa bater e ao contrário, dê uma outra face para bater. Isso é evangelho, isso é algo totalmente fora da nossa lógica, né? Isso é amor ágape de verdade. E ele está falando sobre isso aqui. Se alguém te der um tapa da face, ofereça outra também. Se alguém exigir de você uma roupa do corpo, deixe que leve também a capa. De quem pedir, né? E quando tomarem as suas coisas, não tentem recuperá-la. Faça aos outros o que vocês desejam que eles façam. Se vocês amam apenas aqueles que amam, que mérito tem, né? É muito fácil, né? Aqui amar os irmãos e tudo mais. Difícil é você que está aqui ouvindo, e eu aqui. Você e eu desenvolver o amor daqueles que nos querem mal, daqueles que vêm aqui, nos acusa, nos fala mal, né? E aí sim a gente vai desenvolver o amor de Deus, né? Você ama Deus? Então vamos, né, passar pelas provações, né? Não pelas tentações, mas pelas provações. Na medida que a gente vai sendo provado, a gente vai, né, vendo se de fato a gente ama de verdade a Deus, né? Então ele está trazendo isso aqui. E aí fala: se vocês amam apenas aqueles que amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Se vocês fazem bem apenas aos que fazem bem a vocês, que mérito tem, né? Até os pecadores agem desse modo. Recentemente eu dei carona para uma mulher na estrada e de vez em quando eu falo com ela e ela estava dizendo o quão aflita ela fica, né,
em ajudar o irmão que ele tá viciado, né? Ele é viciado e ela vê ele jogado, sem comida, então ela tem cuidado com uma frequência e ela estava tendo uma compaixão com o irmão. Ela falou: não tem quem cuide, e todo mundo fala o contrário, deixa ele lá, larga lá. Mas eu tenho conversado com Deus, eu sinto que eu tenho que ajudá-lo, né? E tudo que a gente faz é se afastar das pessoas, né? Que mais necessita mesmo e que, inclusive, faz mal a gente, né? Eu tenho outro exemplo que eu gostaria de compartilhar. Esses exemplos são bons na nossa vida. Certa vez, uma pessoa, né, muito próxima de mim, né, que infelizmente não está mais no nosso meio, um funcionário dele, furtou da carteira dele um dinheiro. E tinha vários outros funcionários juntos, né? E ele se deu falta disso. E ele questionou quem era a pessoa que havia feito isso, né? E, inclusive, ele saberia que ia descobrir isso. Então, seria melhor que as pessoas pudessem chegar até ele e disser a ele quem que fez isso, né? E aí uma pessoa acaba, né, indo lá e confessando isso a ele. Na sala os dois estavam e ele confessa. E ele perguntou: o que te motivou, né, você fazer isso, né? Por que você fez isso? E ele tinha todo motivo para poder, né, ter raiva e tudo mais, porque a pessoa tomou aquilo que era teu, né? Que é nossa, é injusto, é roubo, né? Isso. E aí ele falou: poxa, né, eu tô sem dinheiro e eu queria sair muito com uma pessoa que eu tô conhecendo, né? Ele queria sair com uma pessoa que ele tava conhecendo, namorando, enfim. E aí, sabe o que essa pessoa fez? Além de ele ter pego o dinheiro já e não devolveu, ele abriu a carteira e deu mais dinheiro ainda, né, para ele. Ele falou: olha, toma aqui, mais dinheiro, então vai lá e sai, né, com a pessoa que você está querendo sair. E a gente nunca soube dessa história. A gente vai saber dessa história não em vida, pessoa. A gente soube dessa história depois que essa pessoa morreu, né? Lá no enterro, essa pessoa falou: esse ato que essa pessoa fez, né, ele foi no enterro dessa pessoa e disse: eu entendi o verdadeiro amor, né? E tanto outros exemplos que a gente tem. Então Jesus está trazendo isso para a gente de ensinamento. Que também até os pecadores agem por amar pessoas que fazem bem a ele. Então, que mérito a gente tem, né? E ele fala: e se você empresta dinheiro apenas aos que podem devolver, que mérito tem, né? Então, olha, Deus aqui vai tratar sobre a avareza, sobre. E justamente o que eu estou trazendo para você, esse exemplo, é o que Jesus está nos ensinando. Ele fala que até os pecadores emprestam aos outros pecadores na expectativa de receber tudo de volta, né? Essa pessoa era muito generosa, né? Ela, inclusive, abria mão de tudo, às vezes ela entregava tudo. E isso até nos preocupava muitas vezes. Fala, não, fica confia em Deus, né? Então, a confiança dele não estava naquilo que estava depositado, né, na conta, mas estava depositado no alto, né? E Jesus vai falar isso também, Mateus vai falar isso, né, nos ensinamentos de Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 6. E entre esse versículo 35 aqui de capítulo 6 de Lucas, no caso, e por semelhança isso está bem perto lá de Mateus, ele fala: portanto, amem os seus inimigos, né? Façam o bem, empreste a eles sem esperar nada de volta. Que grande lição, né, irmãos? A nossa maior angústia é fazer. Eu tô falando que eu tô falando de mim, tá? Eu passei por três grandes exemplos na minha vida, assim, durante essa vida. E isso me machucou muito. E graças ao Senhor Deus, ele me curou de verdade, sabe? No meu átrio, no meu mais íntimo. Muitas vezes a gente dá para as pessoas algo, né? A gente dá com uma mão e a outra olha o que a gente está olhando, dando. Inclusive, estou falando de nós, tá?
Então, muitas vezes nós damos, sabe, querendo que segurar do outro lado, entendeu? A gente não dá com a intenção de dar sem a gente olhar, né? A gente dá com a expectativa de que a gente quer receber algo de volta da pessoa. No mínimo uma gratidão, no mínimo a pessoa fica sujeita a nós, né? Fica sujeita a nós ficamos trocando barganha, fazendo com que ela nos devolva o favor. Eu estou falando só de dinheiro, não. A gente às vezes dá o dinheiro, mas a gente quer a retribuição da gratidão, do reconhecimento. Às vezes a gente fala, nossa, ele é tão ingrato que nem obrigado deu, nem reconheceu deu, né? Então, quando a gente faz algo, uma obra dentro da igreja, junto com os irmãos, a gente ajuda às vezes e fica chateado, deixa de continuar o ministério porque a gente é confrontado, às vezes, por ingratidão das outras pessoas, a gente se sente fraco, né, desesperançoso, não incentivado a continuar, porque não recebemos de volta, né, os elogios, não recebemos o público, né, o aplauso, tudo isso nos faz, só um minuto, vou parar, tudo isso faz a gente, infelizmente, fazer algo com intenção de receber. Então que você e eu possamos meditar muito nisso. E a gente precisa ser transformado sobre isso. Imagina, Jesus morreu por quem? Por todos, né? Por todos. Mas, infelizmente, a maioria não reconhece. Não é pelo mal ruim. Você viu na cruz quem tinha? Tinha duas pessoas, dois ladrões que mereciam. Um reconhece. E ele falou, hoje mesmo você vai estar no paraíso. O outro não quis reconhecer. Então, mas eu estou falando, a entrega de Deus, né, é para todos. Então, o que você e eu não precisamos fazer, né? Algo para receber de volta. Então, portanto, né, ame os seus inimigos, faça o bem e empresta a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande, estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Que grande lição, né, irmãos? Que grande lição. Então, o que? A chave da prosperidade é a gente entregar até mais do que aquilo que a gente tem, né? E sem esperar nada, né, em troca. Por quê? Porque a gente vai estar acumulando tesouros no céu, né? Eu estou, paralelamente a isso, dando aula sobre, de novo, o Sermão do Monte, e a gente vai falar sobre isso. E eu estou lendo aqui, a gente precisa comentar a respeito disso. Irmãos, se você tem algo, né? Eu estou imaginando que você tem algo físico aqui ou espiritual, né? Se você está dando algo para alguém sem nada em troca, isso que você está dando, esse é teu. Como assim? O que você entrega às outras pessoas, o saldo da tua conta, né? A abastança que você tem na tua conta, isso não é seu. Isso vai ser corroído, você não leva com você. Apocalipse fala o que nos leva com a gente são as obras. E aqui Jesus está falando, né? Jesus está bem sendo claro. Aquilo que você tira da tua conta e dá, aquilo realmente é teu. Aquilo é depositado nos tesouros. E aquilo vai ter um grande recompensa, né? O investimento do retorno é muito maior, né? Eu estou querendo trazer para os dias de hoje para a gente poder compreender de uma forma simples até esse entendimento que Deus dá. Obviamente que a gente tem que dar com o coração voltado igual ao Deus dá, não com barganha, mas se você tem a intenção que ama os outros sem nada receber, você vai estar abençoando, né, outras pessoas. A Ivonete, não, ela já tinha lido isso. Eu pensei que ela escreveu de novo. Então, e aí ele vai trazer agora sobre julgamentos. Né?
Ele vai falar, não julgue e não serão julgados, né? Irmãos, a gente quer ser juiz, né? Dono, inclusive, da alma dos outros, né? Obviamente que a gente precisa ter discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. E ele fala, não condene e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Suas dádivas lhe retornará em boa medida, compacta, sacudida, para caber mais, né? Transbordante e derramada sobre vocês. Se lembra, né? Você vai pondo as coisas dentro, sabe quando você bate aqui, vai apertando, vai acomodando e vai cabendo mais? Tem hora que você fala, meu, não vai caber. Aí você bate, é sobre isso, né? Ele está falando, você vai caber mais, vai ser transbordante, vai derramar sobre vocês, né? O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los, ou seja, da mesma forma que você planta, você vai também colher, né? Você planta o bem, vai colher o bem. Você fazer maldição, você vai colher maldição. Né? Não é sobre receber algo, né? Você e eu, nós não fazemos o bem, as boas obras não nos salvam. Né? As boas obras é a construção, né? Da criação divina de Deus. Né? Nós somos imagem de Deus. Então Jesus deu as seguintes ilustrações. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como mestre, né? Isso aqui é muito, muito atual, né, para os dias de hoje. Porque você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como você pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Irmão, é triste, viu? Eu gosto muito de ler isso constantemente, né? Para de querer falar mal dos outros, né? Todos são criatura de Deus, né? Talvez o outro esteja em algum momento que um dia você estava, mas como a gente é cego, a gente não consegue olhar para dentro de si, né? E eu vou falar com propriedade aqui, né? Como uma demonstração, né? A gente precisa olhar isso com olhos bons, né? Muitos de nós, inclusive nas nossas devoções, nos nossos grupos, nós constantemente, né, agimos como fariseu e sempre falando mal do outro, né? Sempre olhando o mundo e julgando o mundo, né? O mundo é mau, as pessoas são ruins, eu sou santo e eu sou separado, eu sou santo e eles não, né? Eles são ruins, eles nem podem sentar em nossas mesas para poder compartilhar conosco, né? Não são dignos, eles não são dignos de tomar a ceia do Senhor, né? Aonde está escrito, irmão, essa palavra? Né? Bem pelo contrário, Jesus está nos ensinando. Para de querer ser um fariseu. Para de querer julgar as pessoas, condenar as pessoas. Para de querer tirar, né, o cisco, né, do olho dos outros, onde você tem um tronco. Né? Mas não. A santidade, né? Nós somos santo, puro e perfeito. O outro não. Nós estamos numa luta, né? Somos pecadores, né? Reconhecemos que somos, estamos numa luta. E mesmo que você, né, está mais perto de Deus, não seja como o outro filho perdido, né? Que está perto do pai e fica julgando o outro que saiu para poder gozar, né, se divertir de toda a riqueza do pai, e você está do lado do pai julgando o outro filho. Não vê de você desfrutar da bênção de Deus, da companhia dele, fica apontando o dedo para o outro, né? Então, Jesus está sendo bem aqui cirúrgico. Para de fazer isso, porque se você fizer isso, Deus vai fazer da mesma forma com você. Deus vai medir. Então, ore, ore, ore. Tem alguém do teu lado, né, que você sente que ore para você, pede para Deus limpar isso, tirar do teu coração e ore para que Deus possa aquela pessoa possa enxergar o Senhor. Para de se sentir melhor que o outro, né?
E aí ele vai falar que uma árvore boa não produz frutos ruins, né? E uma árvore ruim não produz frutos bons, né? Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e as pessoas más tiram coisas más do tesouro de um coração mau. Pois o que, que acontece? O que, que a gente fala? O que o coração está cheio. Então, muitos, né, acabam agindo, julgando os outros, porque dentro de nós, né, não recebemos a misericórdia, não deixamos, não permitimos que a misericórdia de Deus foi limpada. Então, o que, que Jesus está trazendo aqui? Se você está agindo dessa forma, significa que, de fato, você não recebeu a bênção de Deus, a misericórdia, a limpeza. Porque se está dentro de você de querer ficar julgando os outros, significa que você não foi, né, justificado de receber a bênção de Deus. A gente põe para fora aquilo que está dentro de nós. Ah, por que eu não consigo amar? Porque você não se sente amado. Né? Certa vez, uma pessoa da nosso convívio, ela tinha dificuldade de ser mãe. Né? Ela não tinha, abortava todos os filhos. E eu falava para ela, olha, você só vai ser mãe o dia que você se sentir filha. Olha, presta atenção. Você só vai ser mãe o dia que você se sentir filha. Porque ela não se sentia filha, né? Era uma rejeitada. A mãe fez coisas terríveis, mas quem procura um culpado, né, pune o inocente. A mãe só entregou aquilo que ela também tinha. Você está entendendo? Como é uma coisa que vem, né? Desde a época de Adão, vem o pecado. Eu sei que a gente tem que parar em nós, mas quando a pessoa compreendeu, ressignificou isso na vida dela, né? Liberou, né, o que a mãe tinha entregue, né? Ela se tornou mãe. É incrível como foi uma bênção na vida dela. Então, dentro de nós, né, que fruto tem? E aí, a gente vai encerrar o capítulo 6 dizendo assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu digo, né? Eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticam. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava no fundo, coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Quando a água bate essa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Jesus vai encerrar o capítulo 6 de Lucas e a gente vai ver essa mesma passagem, né? Mateus trazendo isso no final do capítulo 7. Nós encerramos o Sermão do Monte com essa mesma passagem que Lucas está retratando. Então, casas iguais. A aparência da casa é igual. Você não sabe qual é a diferença de uma. Quando que a gente sabe qual é a diferença de uma ou outra? Quando realmente, né, vem as provações da vida. A tua casa não suporta estar em ruína. Por quê? Porque você não alicerçou, né? Não fez o alicerce na rocha que é Cristo Jesus, né? Você foi lá, fez só de algo aparente, né? E vive uma vida de aparência e não vive uma vida de fato com Deus, né? E vai vir o dia do grande julgamento de Deus. E ele vai saber se você se rendeu a ele e se firmou nele ou só ficou, né, como um fariseu, né, como alguém que vive de aparência, né? E aí ele vai encerrar capítulo 6. E a gente tá longo, né, a nossa história aqui, a nossa leitura, por esses comentários que eu venho fazendo aqui. Para mim está sendo uma bênção, porque isso vem de encontro comigo, né? Espero que esteja sendo encontro com você. E agora a gente vai ver quem? Alguém que jamais você espera, né? Olha como Jesus é sábio, né? Jamais você vai esperar de alguém que vai vir agora no capítulo 7, que demonstra a fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas espera, eu tenho convicção de que vai acontecer.
Aonde está fundamentado a nossa fé? Né? Em que construção a gente está? Porque na aparência parece ser bonito, aquelas pessoas que eles falam do julgamento, da árvore dos seus frutos e dessa construção. Quem de fato, quem a gente menos acha que tem fé? Muitas vezes eu e você estamos aqui na igreja há muitos anos, mas aquele que a gente menos espera, Jesus vai surpreender agora na leitura, no capítulo 7, versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, né, todo esse ensinamento, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Né? Então, não esqueça, né? O Império Romano dominava e tinha soldados ali, né? Como os soldados que a gente viu lá, né? Não aqui em Lucas que traz mais essa riqueza, mas a gente vê em outro evangelho, somente Mateus, falam que romanos, soldados romanos, né? O gentil, todo mundo ia, né? As multidões iam também atrás de João Batista para se arrepender. E a gente vê aqui então um oficial, um servo do oficial romano, né, desse soldado romano que estava à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Então, eu acredito nesse Cristo. Eu ouvi falar dele, né? Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece a sua ajuda, pois ama o povo judeu. Até nos construiu uma sinagoga, né? Ou seja, um espaço da reunião. Jesus foi com eles. Mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode de ir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Olha, né? Vamos levar no contexto da época, né? Você é convidado para ir na casa, aquilo é uma honra de te receber. E Jesus então ia na casa, né, para poder curar esse servo do oficial. E aí ele fala assim: não, não precisa ir, não assim, nem se incomoda de ir na minha casa, porque eu não tenho dignidade, é muita honra sua ir lá. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Né? Eu não quero nem me encontrar com você. Né? Eu sei do teu poder, né, de quem eu sou e quem você é. E era um cidadão, um oficial romano, hein? Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Não esquece, né? Muitos desses homens, né, adoravam quem? Adorava César, né? O imperador adorava. E aí ele diz ao contrário: eu sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Né? Então, ele se coloca numa posição que ele compreende que ele dá ordem mesmo à distância e os oficiais, né, os servos dele, obedecem. E ele fala: eu sei que se você der ordens, a área, a parte espiritual, né, o todo, eu sei que isso acontece, eu compreendo isso. Basta ordem sua e o meu servo será. Basta você falar à distância, né? Basta você nem precisar ir. Eu sei disso porque eu sou autoridade sobre os superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. Se digo aos meus escravos, faço isso e eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, olha, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão e o que seguia e disse: eu, Jesus está falando, digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Né? Jesus nem precisou ir. Né? Invocar Jesus, né? Mesmo à distância, é que e isso aqui é uma distância física, né, irmão? O Espírito de Deus está sobre nós, Deus está sobre nós. Jesus está à destra do Pai nas regiões celestiais. E se nós temos fé e acreditamos, Jesus de fato, ele é capaz de curar. O mesmo Jesus que desceu do céu, morreu e ressuscitou, está à destra do Pai, é o mesmo que estava aqui, né, fisicamente, e teve realmente a demonstração da execução da fé desse homem
romano, né? Olha a grande lição que Lucas traz diante de tudo que a gente já viu, né, no capítulo 6. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos na cidade de Naim. Uma grande multidão seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, né? E olha a importância, né, irmãos? Vamos lá. Viúva, um filho, né? Viúva sem ninguém, ninguém sustentava, né? A viúva, por isso que a maior religião é cuidar, né, das órfãos e das viúvas. Essa viúva estava, a única pessoa que poderia, né, sustentar, ajudar ela, era esse filho, que muitas vezes, às vezes era vendido como escravo para pagar as dívidas, né? Só era liberto, né, depois lá do dia não, do Purim, não, bom, do dia da libertação da dívida dentro do escravo, esqueci o nome da palavra que fugiu. Mas a mulher estava saindo desse enterro, né, com o seu único filho, e o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse: o jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu-o à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e aos seus redores. Irmãos, Deus, Jesus, ele cura mesmo aquele que nem pede, né? Mesmo quem não pede, Jesus está curando. Tanto ele teve compaixão dessa mulher, né? A mesma, né? Ele se colocou, né, no lugar, né? Essa compaixão de colocar no lugar do outro, né? Você olha e se coloca no lugar do outro. Da mesma similaridade, né? Ele era o único filho de Deus que vai ser morto, né? Lá mais para frente, né? Lendo nesse contexto histórico, né? Local. Jesus tem compaixão de nós, Jesus sabe das nossas aflições. Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou sequer pensamos, né? Infinitamente mais. Deus sabe da sua e da minha necessidade. E aí, versículo 18, os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou os dois de seus discípulos e enviou o Senhor para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir ou que devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista enviou para lhe perguntar: o Senhor é aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Né? Então, João Batista provavelmente está preso aqui, né? Por conta de ele ter acusado, né, o Herodes ter pego a filha a esposa do irmão, né? E naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, né? E enfermidade e espíritos impuros, restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João: volte a João e conte a ele que vocês viram e ouviram. E os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: feliz são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ao ver no deserto? Um caniço de qualquer brisa que agita? Afinal, o que esperava ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras vive no luxo de que mora em seus palácios? Agora procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem a qual as escrituras se referem quando dizem: envia-me mensageiro adiante de ti. Ele preparará teu caminho à tua frente. E eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher,
nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram a palavra de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, o que posso comparar o povo desta geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-lo? Como são como crianças que brincam na praça, queixam-se aos seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram, está possuído por demônio, olha isso. Né? Atribui o demônio, né, a possuição de demônio ao João Batista. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem, é comilão e beberrão, né? Olha o que dizem de Jesus, né? Amigos de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que o seguem, né? Oh, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Então, olha que lindo, né? Toda essa relação entre João Batista e Jesus Cristo, né? Já desde a barriga do ventre das duas mães, né? E nessa situação aqui, aonde os discípulos comprovam para João Batista e vendo o que Jesus faz, e Jesus vai lá e confirma tudo que João Batista fez em anunciando. E ele diz aqui, né? Vou até grifar aqui, ó. Até o reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram a palavra, ele diz aqui que não há ninguém, né? Não há nenhum que nasceu de mulher, né? Tão maior que aquele, né? Então, irmãos, eu gosto muito de estudar a vida de João Batista. João Batista é a dobradiça do velho para o novo. Né? João Batista é aquele que anuncia. João Batista era... As pessoas chamam que Jesus Batista era o Messias. Né? E a relação de João com Jesus é incrível. Né? Ele prepara, né, todo esse caminho. É o Espírito de Deus. E outra coisa que me chama bastante atenção, que o pai de João Batista, Zacarias, que a gente leu, era um homem que estava no centro, né, religioso. E ele não optou. Ele foi para o deserto. Né? Jesus confirma aqui. Ele é a voz que clama no deserto. Ele abre mão, né, de toda essa corrupção que havia lá no sacerdócio, né, no templo. E aí a gente vai terminar então sobre uma linda demonstração de uma pecadora diante de Jesus. Aí um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Olha, é incrível, né? Então, olha como Jesus, ele não faz distinção de ninguém, tá? Ele também ama os fariseus, ele ama todos. Então, Jesus, né, ele é convidado para comer na casa de um fariseu. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar na mesa. Se Jesus não amasse um fariseu, ele jamais ia sentar. Irmãos, ir na casa de alguém, ainda mais nos dias de Jesus, é algo de extrema honra, né? Tanto para um quanto para outro. Né? Como até o próprio Romano falou: não, eu não sou digno nem de receber a tua visita. Mas Jesus toma a mesa na casa de um fariseu. Né? Jesus ama. E aí ele fala: quando uma mulher naquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Mulher não tinha acesso a essas reuniões. Olha o que está acontecendo por tudo aqui. Né? Mas então a mulher traz algo de extremamente, né, valoroso. E aí ela fala, contendo um perfume caro. Em seguida, ela ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela secou com o seu cabelo e continuou a beijá-lo e a derramar o perfume sobre eles. Então, olha a demonstração, né, de gratidão, de amor, de devoção, de glória, né, a Deus, a Jesus Cristo, nessa demonstração dessa mulher, né? Provavelmente algo que ela guardou, que ela tinha algo precioso, né,
de generosidade que essa mulher reconhece, que oferece diante de Deus. É sobre uma ação, né? Sobre a mulher lá das 2 moedas, né? Que entrega tudo. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu, disse consigo, ele não abre a boca. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Mas não está entendendo ainda, né? As pessoas estão andando com Jesus, a gente está andando com Jesus e a gente gosta de ter Jesus só para nós, né? Não quer dividir com ninguém, né? A gente é egoísta, quer só Jesus para nós, né? A gente age muito assim. E Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Então, Jesus traz aqui uma parábola, né? Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 500 a outra. Deu de igual, né? Empréstimo. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual dele amou mais depois disso? Né? Simão respondeu: Suponho aquele a quem ele perdoou a dívida maior. Na verdade, ele não deu igual, né? Deu igual a outra. Aí ele fala: Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: Veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela lavou as suas lágrimas e secou com os seus cabelos. Então, Jesus está dando aqui, ó, ele dá bênção igual para todos. Mas quem é aquele que se manifesta diante de Deus, né? Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés, né? Pés sujos, né? Sandálias, né? Eles caminhavam muito. Você me convidou, eu entrei na sua casa, você não me deu nem um copo de água, não me cumprimentou, né, com o ósteo santo, né, com um beijo. E essa mulher, ao contrário, ela dá tudo que ela tem de maior valor, né, não tudo, mas ela entrega algo de maior valor, chora diante dos pés, limpa os pés dele, beija o pé dele, né. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. E eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Então ela não foi perdoada pelo ato que ela fez, mas ela foi perdoada pelo que ela tem em relação a Deus. Obviamente que os atos, as nossas obras, demonstram, né, duas coisas. Ou você quer se aparecer, ou se demonstra de fato algo que você quer se submeter diante de Deus. Irmão Marcos, vou buscar minha filha na escola, em seguida retorno aqui. Amém. Fica à vontade, irmão, já estou acabando. Os últimos versículos. E eu lhe digo, o pecado delas, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. E os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda aí por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. Vá em paz, né? Então, recebemos bênçãos iguais, demonstramos de forma diferente o reconhecimento da glória de Deus, né? Não de forma de barganha, mas sentimos que somos gratos, né? Essa mulher sentiu essa gratidão, ela se curvou, se humilhou, que ela nem era digna de, né? A gente nem é digno de ter as coisas, né? A gente deve compartilhar, ser generoso, ser, como eu posso dizer, ser um vaso na mão do oleiro, né? E Deus trata bem a gente assim. A gente encerra então, né, uma leitura extensa por comentários, né, de riqueza de informações, não, de exemplos, né, de Deus em nossa vida, que Jesus ensina aqui a todos nós, que nós possamos meditar muito sobre essas palavras de Jesus, né, que nós possamos
tirar tudo aquilo de ruim dentro de nós, que o Espírito possa habitar em nossa vida, que nós possamos ser generosos, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos orar então. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, te amamos, Senhor. Te amamos e nos curvamos diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é puro, perfeito, santo, e o seu nome é exaltado entre as nações, os anjos o adoram, os louvores que são elevados a ti, é merecedor de toda a glória e honra. Nada o que nós podemos fazer, o Senhor merece muito e muito mais o reconhecimento da tua majestade, Pai. Nós, obrigado porque nós conseguimos ver a tua glória em Cristo Jesus, ver o teu poder, ver a tua presença através da vida de Jesus. Nós somos gratos porque Jesus é o que restaura a nossa vida. Obrigado porque a palavra de Jesus, nesses ensinamentos que Lucas registrou, através do poder do Espírito Santo, nos cura, nos gera fé, nos dá esperança. Pai, inúmeras vezes quando nós somos atribulados, provados, que nós possamos estar certos de que o Senhor é bom, o Senhor está conosco e que nós possamos alicerçar a nossa fé como casas na rocha, Pai. Por isso nós somos dependentes do Senhor, Pai, queremos ser filhos obedientes. E eu sei que inúmeras vezes, Pai, a obediência do Senhor custa nós abrirmos mãos dos nossos desejos, Pai, dessa vida. Por isso nos perdoe, a tua misericórdia nos renove hoje e que nós possamos estar felizes e saber que o Senhor está conosco, o Senhor é conosco. Que sejamos amorosos, filhos misericordiosos e principalmente generosos em dar, Pai, em abrir mão de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Que o teu Espírito nos guie no dia de hoje, nos proteja, nos livre de todo mal, que o Senhor nos conduza na proteção, Pai, do dia a dia, a mim e todos que aqui passam, todos os nossos irmãos, todos os nossos parentes, Pai, o mundo inteiro possa ver quem é o Senhor e reconhecer enquanto a vida, né, na alma aqui na terra, para que possam viver a eternidade. Que as pessoas possam se inclinar para o Senhor, Pai. No nome santo do teu Filho Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, né? Você que se manifestou na presença, nosso irmão Ivan, irmã Ivonete e tantos outros que ao final né, da gravação desse vídeo, quando a gente consegue deixar gravado lá no YouTube, né? Você pode acessar, né, ele a qualquer momento que você queira, graças a Deus mesmo. Você tem um card aqui na tela, que você tem a playlist de todos esses dias, né? Dos 357 dias. Tá faltando pouco, mas se você perdeu também a leitura do dia 356, vai ter um outro card aqui que você pode voltar e ler, né? O dia 356, e você que não se inscreveu no canal, você pode clicar aí na minha imagem no meio, se inscrever, ativar o sininho e receber as notificações toda vez que subir um novo vídeo no canal. 358, se Deus permitir, né? Continuaremos capítulo 8, 58, 59, né? 60, 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 8 dias para a gente, né, finalizar o plano, né, da leitura anual. Você gosta desse conteúdo? Esse conteúdo que é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Se você se sente amada, se sente tocada pelo poder do Espírito, por que você não dividir, contribuir isso com outras pessoas, né? Através de você pegar, copiar e colar. Você pode deixar um like se você gostou desse vídeo. Deixe seus comentários, suas perguntas, aquilo que você aprendeu aqui. Qual foi a maior lição desse livro? Deixa aí nos seus comentários, né? E se Deus permitir, estaremos então no novo dia, continuando a leitura do Evangelho de Lucas. Amém, em nome do amor do nosso Senhor Jesus. Amém, Ivonete. Deus abençoe.
você, a sua família, os irmãos aí em Salvador. Obrigado ao nosso Deus por tudo que Ele nos proporciona, ao irmão Marcos, para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Amém. Foi rica, né, irmão? Foi rica a leitura de hoje, né? Quantos ensinamentos, né? 1 hora e 11 minutos de bênção, do derramar do Espírito, da palavra, né, de Deus. Que nós possamos viver o agora, né? Esquecer o que passou. Esquecer as coisas que passaram. Né? Paulo fala, eu esqueço as coisas que passaram, avanço para as coisas que hão de acontecer, mas eu vivo o agora. Né? A gente está vivendo o agora de Deus. E que a gente possa continuar o dia, né? Cheio da palavra de Deus, meditando nas palavras, orando com frequência a Deus. E Deus vai derramando as suas bênçãos, né? Através da sua palavra. E amanhã, se tiver mais, e a gente vai caminhando assim. Né? Até estar com o Pai, ouvindo Ele todos os dias. Né? Que hora abençoada. Espero que tenha também sido uma bênção também na sua vida. Um beijo no coração de vocês, amo vocês e espero a gente ver então no próximo dia da leitura. Um ótimo dia, tchau, tchau. Sim, vamos viver nos preparando para o alto. Amém, amém. Tchau, Ivonete. Tchau a todos que entraram aqui, mesmo você que não se manifestou. Deus nos ama, Deus é bom.